Está tudo a postos para a largada das 24 horas Mosqueteiros, uma prova de 24 horas com os Hyundai Accent 1500 GT. Deste lado estamos também a postos para o Velocidades. Vai ser bom estar consigo ao longo dos próximos minutos. Seja bem-vindo a este programa. Era 1h30 da tarde quando foi dada a partida. Aos participantes estavam prometidas 24 horas de animação, sempre a fundo, no Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril. Até à 1h30 de domingo foram corridas 457 voltas, num total de 2.417 km. Pelo menos foi assim para os vencedores. Os segundos classificados, no mesmo espaço de tempo, percorreram menos 8 km. Ou seja, imagine que vai do Porto a Barcelona e volta num único dia. Imagine ainda que, ao mesmo tempo, partiu outro carro. Ao fim de um dia, quando o primeiro regressou ao Porto, o segundo estava apenas em Vila Nova de Gaia. Com este exemplo, parece-nos fácil de imaginar como estas 24 horas foram disputadas. A Carglass 1 foi a tal equipa que chegou ao Porto. Por Gaia ficaram os espanhóis da Durvas Sport, SL. A CDME ficou-se pelo terceiro posto, a 5 voltas, ou seja, pouco mais de 20 km. Na pista, as coisas estavam animadas. O pelotão corria compacto e durante a primeira hora não havia problemas de maior. As trocas de pilotos acontecem mais ou menos de hora a hora. É que cada piloto pode fazer o máximo de 1 hora de condução seguida e depois tem que descansar 3. Chegam uns, partem outros. Ouvem-se as primeiras histórias, fala-se das curvas que se fizeram ou não. É condução antidesportiva que não podes pisar e ganhas tempo, é tipo corta-mato. Quando é assim, eles... Não, mas eu saí... Entraste na box e saíste ou paraste mesmo? Passei direto. Então pronto, foi uma coisa levezinha. Este tipo de provas atrai normalmente a presença de pilotos que o não são normalmente. Desportistas, atores, jornalistas, diretores de empresas, um rol infindável de profissões mistura-se com os craques, com os ases do volante. Conheço mais ou menos a pista, não sou nenhum de best, mas vou tentar fazer o meu melhor. É claro que isto é mais para diversão e para descontrair e é por isso que estamos aqui. As provas de longa duração parece que já estás habituado. Já, mas mais nos karts. Nos carros assim. Normalmente as provas são de 4 ou 6 horas, agora 24 vai ser duro. Mas estou aqui sempre para passar um fim de semana divertido com os nossos amigos, acho que é interessantíssimo e pelo menos faz recarregar as baterias. Muito calor e o fato, o capacete, tudo isso aquece muito e depois a temperatura também não está a ajudar. As boxes são a oficina, a sala de estar, a sala de jantar, o centro de operações durante todo o fim de semana. É nas boxes que se planeiam as estratégias, se assistem os carros e remedeiam alguns males que possam ter acontecido durante um turno de condução. Trazemos aí umas cerca de 50 mangas de eixo para cada lado, para cada roda e várias transmissões, 5 motores excelentes, 7 caixas de velocidades, traz-se bastante material. A Castros Marnel é uma das equipas que normalmente lideram as corridas. Até às 24 horas, os mosqueteiros estavam na frente do troféu, mas ainda a procissão ia no adro e já as coisas estavam a correr mal no carro de espinho. Nós temos tido um problema no carro desde que tivemos os treinos, desde que iniciámos 24 horas, em que o carro parece que não tem a potência toda. Portanto, nós estamos a evitar, estamos a ver se chegamos ao fim, levamos um ritmo mais ou menos médio, estamos fazendo as nossas contas médio, mas chegamos ao fim e ainda conseguimos uma boa pontuação. Aliás, temos pilotos rápidos, apesar do nosso carro estar lento, temos grandes hipóteses à noite melhorar muito, ganhar muito tempo. Paralelamente com a prova, algumas boxes eram ocupadas com ações de promoção de marcas ligadas ao evento. Outras eram locais, onde eram expostos artigos para venda. Havia até uma que era uma galeria de arte. E o Redwan Cassamo tem aqui uma exposição. Aliás, o Redwan foi navegador do Pedro Leal e a pergunta que se me impõe nesta altura é: és um pintor que navega ou um navegador que pinta? São as duas coisas. Neste momento dedico-me mais à pintura porque estou a fazer um intervalozito nos ralis para recuperar das pequenas lesões que tive. Pedro, lesões? Eu não sei, eu não sei de nada. Não me culpem. Não, o Redwan com os acidentes, tivemos um acidente feio, que toda a gente acho que mais ou menos conhece, em que
ele foi o que saiu pior, eu ia agarrado ao volante, ele não ia agarrado a nada e portanto acabou por ter algumas lesões da coluna que o impedem de fazer agora rallies, mas está a melhorar. De qualquer maneira, este ano está-te a correr nos rallies quase tão bem como a pintura ao Redon. Acho que corre melhor a pintura ao Redon. Este ano, como nos outros anos, temos andado aquilo que sabemos, temos andado à frente, mas infelizmente não temos terminado rallies. O Pedro estava a falar de andar à frente, e tu, o que é que tens a dizer? Bem, as coisas para nós têm-nos corrido bastante bem, talvez até melhor que o esperado. É uma pena que agora esta ausência do Pedro das Ilhas, porque apesar de sermos adversários nas corridas, somos grandes amigos e gostava muito que ele pudesse disputar o resto do campeonato com bom material e com as condições que ele precisa para ser um piloto bem-sucedido. Redon, de fora está pintado um belo quadro para o Nacional de Rallies deste ano. Sim, este ano não está a correr muito bem ao Pedro, infelizmente. É claro que eu estou a torcer de fora, a ver se as coisas correm melhor no futuro. E espero voltar aos rallies com o Pedro e talvez com menos uns quilitos os dois, que talvez com o peso do Armindo as coisas corram melhor. Cai a noite sobre o autódromo, dentro e fora da pista, continua-se a fundo. Durante o dia, as bandeiras são a sinalização que os pilotos recebem. Graças ao trabalho dos comissários de pista, sabem se há um acidente na próxima curva, se o piso está escorregadio ou até mesmo se há um carro mais rápido por perto. À noite, tudo isso fica mais complicado e as bandeiras são completamente inúteis. Temos semáforos amarelos e semáforos vermelhos. As ultrapassagens são pura e simplesmente ignoradas porque não podemos fazer entender aos pilotos as bandeiras, porque de noite as bandeiras, todos os gatos são pardos e portanto as bandeiras não se veem. Portanto, só temos recurso às bandeiras amarelas, com os semáforos, e ao vermelho no caso da interrupção da prova. Em princípio vamos ficar a corrida toda, só se der o sono para aí às 2, 3 da manhã. Temos ali os nossos colegas para nos repousar, mas em princípio é a noite toda, já é normal. As equipas mais rápidas começam a destacar-se. A Clube Auto terá problemas que a tiram da liderança. Vai ser preciso trocar a caixa de velocidades do Hyundai Accent e, com isso, perdem mais de 1 hora nas boxes. A Carglass e os espanhóis da Durvas Sport começam a ganhar alguma vantagem. Como um foguete, a equipa dos Mosqueteiros aparece no 3º posto, depois de ter ganho qualquer coisa como 9 posições. Para tal foram preciosos os contributos dos irmãos Melo Breiner. Falamos de Pedro e Manuel. Esta prova tem, de facto, como eu disse, um cariz mais social. De qualquer forma, os pilotos profissionais, ou amadores, quase profissionais, fazem sempre falta para dar um certo ânimo. Nas boxes, o ambiente é de um modo geral bom. Boa disposição quanto baste e alguma imodéstia ou esperança. Ou se calhar mesmo fé profunda em algum milagre que tardava. Pelo menos era assim na boxe da Galp Energia 3. A noite é longa e parece que a equipa está bem disposta, estamos quase a ganhar e pronto. Não tens um programa para apresentar daqui a bocado? Tenho um programa para apresentar daqui a algumas horas, mas ainda me falta um turno para fazer, portanto vamos fazer o turno primeiro e depois pensar no programa. E certamente que apesar da falta de umas horinhas de sono, não vão prejudicar o programa. E agora, mais fãs de automóveis? Mais fã do que aquilo que era, mas sempre fui uma fã dos automóveis. Esta é a minha segunda participação nestas coisas dos carros. A primeira foi uma experiência mais de roadbook no todo-terreno, com a Elizabeth Jacinto. Agora ao volante as coisas são diferentes. Acaba por ser um bocadinho mais simples, mas com a adrenalina sempre lá em cima.
Também estou a fazer o troféu Datsun. Na próxima semana vou estar aqui com o carro número 45. Tomates! É 1h30 da noite mais curta do ano. Correram-se 290 voltas, faltam outras tantas. E nós, neste momento, vamos aproveitar para ir até Vila do Conde e recordar o circuito que lá se correu na semana passada. O circuito da Foz do Ave tem características especiais. Antes de mais, é um sobrevivente por excelência. Há 3 anos que se anuncia a morte do circuito de Vila do Conde, mas teimosamente, o evento que existe já desde os anos 20 vai-se mantendo em grande parte graças à teimosia de uns e à simpatia do público, que está sempre presente. O mais clássico dos circuitos portugueses é assim um local de eleição para os clássicos. 30 anos depois, os Datsun 1200 regressam à Foz do Ave. Nuno Bermúdez regressou a Vila do Conde depois de por lá ter passado em 1973. Isto era uma duna, a gente não tinha acesso a isto, não é? A seca do bacalhau, a gente via os arames e os bacalhaus lá, os prédios na reta não existiam, era a areia de um lado, a areia do outro, é diferente, não havia raios, os carros ficavam pendurados quando saíam, as pessoas estavam inclusivamente no passeio a ver passar-nos, não é? Diferente. As grandes diferenças que eu acho nisto é a prova em si, o circuito, mudou muito. E a preparação dos automóveis, que eram automóveis praticamente sérios e não se fazia absolutamente nada. As suspensões de trás levavam um escone e à frente eram as molas e os amortecedores normais, com óleos diferentes. E os toques, não havia toques, a gente andava, não havia protestos, era diferente. O asfalto era péssimo, não é? Eu lembro da seca, tinha ondas no meio em que o carro passava do centro para fora, andava aí 20 metros quase a flutuar, não é? Hoje em dia não, o piso está bom, mas não tem a graça que tinha, não deixou de ter. Aquilo era uma curva de coração e deixou de ser uma curva de coração. Muito menos, eu acho muito menos. Menos. Aquilo era cheio, na altura era cheio. Eu não sei, este circuito penso que há menos gente, mas nos outros anteriores parece que houve mais gente, não sei. Talvez tenha havido aqui nos troféus, não tenha sido que o público gostasse, isso já não sei. Com 5 dezenas de carros em pista, houve que realizar mangas de qualificação. 2 corridas, com 2 dezenas e meia de carros cada, serviram para apurar os 30 que participariam na final. Em cada manga eram apurados os 15 primeiros. Marcos Teixeira, Francisco Fino e Gonçalo Araújo foram os ocupantes do pódio da primeira corrida. Paulo Longo, Hélder Pimenta e Francisco Penha ficaram no pódio na segunda. A final foi naturalmente muito disputada. Com 30 carros a quererem chegar ao mesmo tempo à primeira curva, não admira que a profissão de chapeiro possa escapar à crise. Desta vez passaram todos, mas não há dúvida que com tanto movimento e tão pouco espaço, haja um ou outro toque e tudo que não seja rail seja aproveitado como pista. Mas a segunda passagem pela curva da Praia Azul não foi tão bem sucedida como a anterior. A prova lá foi decorrendo e, com o passar das voltas, 3 pilotos escaparam à concorrência. Marcos Teixeira, Paulo Longo e Francisco Fino rolaram colados. Baixava a bandeira achadrezada e a classificação estava em